Olá, boa noite, tudo bem com você? Eu espero que sim e que também esteja aí bem confortável para assistir ao Identidade de hoje, que como sempre foi preparado com muito carinho para você. Aproveito para convidar você a compartilhar a nossa programação que passa 24 horas no YouTube da Novo Tempo. Acesse lá, youtube.com/Novo Tempo. E se você quiser assistir esse ou outros programas, basta também acessar o ntplay.com/identidade. No programa de hoje, vamos receber a Ellen Tomazelli. Ela recebeu o diagnóstico de lúpus, uma doença autoimune, enquanto fazia alguns exames de rotina. A boa notícia é que a doença foi detectada ainda muito cedo, mas os sintomas estavam meio severos. A Ellen aproveitou a oportunidade para mudar os hábitos alimentares. Além disso, ela e sua família vivem uma vida completamente diferente, pois eles moram em um motorhome nos Estados Unidos. Isso mesmo. E ela aproveitou que está passando aqui algumas semanas no Brasil, aceitou o nosso convite e vai estar aqui no Identidade. Eu vou para um intervalo de 30 segundos e volto rapidinho. Ellen Tomazelli, que sempre foi muito ativa em casa, se viu sem chão quando descobriu o lúpus, que é uma doença autoimune e que acontece quando o sistema imunológico do corpo ataca os tecidos e órgãos. A condição é capaz de afetar diversos sistemas do corpo, como articulações, pele, rins, células sanguíneas, cérebro, coração e pulmões. Agora imagina descobrir que você tem lúpus em um exame de rotina. E ainda mais, em outro país, com 2 crianças em casa e longe da família e de uma rede de apoio. Ellen contou com o apoio do seu esposo, que alguns dias pediu para ficar em casa para poder ajudar a esposa, mas existiam situações que apenas a Ellen podia fazer por ela e mudar a sua alimentação foi uma dessas escolhas. E ela já está aqui comigo para compartilhar essa história de fé. Boa noite, Ellen, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Boa noite, Gabi, obrigada. Um prazer estar aqui, já estou até emocionada só de você ter começado esse texto bonito sobre minha vida. E é um privilégio e uma bênção poder compartilhar hoje a minha história com vocês. É verdade. A gente gosta de trazer histórias assim porque a gente compartilha não só histórias, mas conhecimento também, né? E cada um de nós tem muito a ensinar uns aos outros. Eu quero começar perguntando como é que foi, você já sentiu algum sintoma, foi quando você descobriu a doença ou você já tinha conhecimento dela antes, de sintomas? Não, os sintomas, eles foram sintomas que a gente tem a mania de considerar eles muito normais hoje em dia. Então, eu fui jogando de escanteio, porque eu não sei quem procura um médico hoje em dia porque sente cansaço extremo. Por uma mãe com um filho pequeno, não ia procurar um médico por isso. Ou então porque eu sentia tonturas, ou má digestão, coisas tão corriqueiras que eu deixava passar, mas que na verdade já era o lúpus se mostrando, né? O sintoma que me fez realmente ir ao médico foram as dores nas articulações, que daí eu falei, não, isso daqui já está muito acima do normal. E depois, com toda a compreensão que veio com a doença, todo o estudo e a vivência, né, você conviver com a doença, daí eu aprendi que, na verdade, eu venho somando os sintomas há muitos e muitos anos e aos poucos ele se transformou, né, nessa doença. Você já tinha conhecimento da doença, assim, de pesquisar? Ou foi quando você teve o diagnóstico que você foi atrás das informações? A única coisa que eu sabia do lúpus era que ninguém queria ter. Eu sabia, acho que de uma pessoa, assim, do nosso âmbito familiar ou de amizade que tinha. E todo mundo, eu só ouvia, nossa, coitada, nossa, que triste, nossa, que desastre. Era só isso que eu sabia do lúpus. Então, quando eu recebi o diagnóstico, foi duro para mim, porque eu não compreendia a doença, mas eu sabia que ela era terrível, que ela era mal. E como a gente mencionou ali na introdução, você estava vivendo em outro país, longe dos seus pais, por exemplo. Como é que foi para você receber esse diagnóstico estando longe? Foi devastador, porque a gente estava na pandemia, a gente estava em casa, tudo tinha mudado, longe da família já há muitos anos, porque a vida fora do Brasil, para nós, ela vem acompanhada de distância dos nossos entes queridos. Então, a minha rede de apoio principal é o meu marido e os meus 2 filhos, que
têm limites de compreensão, e eu acho que eles nem deveriam, né, se envolver numa profundidade tão grande com um assunto tão sério. Então, meu marido, na verdade, foi meu grande esteio e foi muito devastador. Eu passei por toda a fase do luto, não conhecia a doença, não sabia qual era a gravidade, e eu me preparei para morrer, sinceramente. Eu me preparei para morrer mesmo. Foi uma fase muito escura, assim, da minha vida, mas hoje eu entendo, e até entendendo emocionalmente as fases do luto, eu entendo ser até uma fase necessária, assim, que eu precisei para aceitar essa nova vida que não ia mais voltar para trás. E mudou muito porque você era uma pessoa muito ativa, cuidando ali dos filhos pequenos, sempre fazia tarefas em casa, atividades para eles, alimentava suas redes sociais, só que tinha dias que você não tinha força para nada, né? Não tinha força. E no começo, para mim, foi muito difícil, porque antes de receber o diagnóstico, teve um dia que eu acordei, virei para meu marido e falei assim, eu não vou conseguir sair da cama hoje. E era um dia normal, um dia de semana, um dia de trabalho. Eu me dedico a minha vida e os meus dias para cuidar dos meus filhos. Ele é o ganha-pão da casa, né? Então, foi muito difícil para mim virar para ele, ter que pedir um dia de trabalho dele para que eu pudesse dormir, para que eu pudesse ficar na cama, né? Meus braços mexiam, minhas pernas mexiam, eu não estava incapacitada. Qual era essa necessidade de ficar na cama? Foi vergonhoso, assim. Então, é muito debilitante você querer poder empurrar o carrinho do seu filho na rua e não sentir força. E você se sentir mal por isso, porque você acha que você é uma fraca, que você é uma preguiçosa, que você é uma sem energia. Só que, na verdade, eu era muito doente, né? Uhum. Agora, existem vários estágios da doença, né? Inclusive, pode levar realmente à morte. Você até falou que achava que ia morrer quando recebeu esse diagnóstico. Qual que é o seu estágio dessa doença? O meu estágio, graças a Deus, foi um estágio inicial, mas de muito acompanhamento. O lúpus é uma doença que, pelo resto da minha vida, eu não vou poder passar mais de 6 meses sem fazer meus exames laboratoriais para checar o status da doença no momento. Então, hoje, graças a Deus, com tudo que se tem descoberto com o tratamento do lúpus, aumentou a estimativa de vida e a qualidade de vida das pessoas portadoras de lúpus. Mas eu tenho no meu meio, a irmã de uma amiga minha faleceu de lúpus. Eu sei de gente que morreu de lúpus. Uhum. E Ou seja, algo que você precisa considerar. Esse medo, né, constante, né? Por mais que esteja em um estágio inicial, existe esse medo, ele é real. Ele é real, porque ele cresce. Se eu não cuidar, ele chega lá. Uhum. Né? Eu não morro de lúpus, a pessoa não morre de lúpus, ela morre porque o lúpus ataca os rins, porque ataca os pulmões, aí né, a morte vem por outras consequências, né? Mas é o lúpus quem está causando. Então, é uma doença que você precisa de extremo controle dela, senão ela te derruba. E uma das armas que você usou até para controlar foi a questão da alimentação, né? Mas antes de falar como é a sua alimentação hoje, eu queria que você contasse como ela era antes. Como ela era antes. Cresci com uma alimentação assim, normal de brasileiro, prato feito, arroz, feijão, ovo, carne, batata frita, maravilhoso. No máximo, uma alface com tomate. E depois, quando a gente se casou, a gente se aproximou da cultura do estilo de vida, da mudança de alimentação. Essa é uma mensagem que a Igreja Adventista carrega muito, então era muito familiar para mim, embora eu nunca tivesse debulhado, né, em estudo, em profundidade, no que isso significava na nossa vida prática. Mas a gente se mudou para a Califórnia e perto de uma área que eles chamam de Blue Zone, que é uma área, assim, uma das áreas do mundo de maior longevidade do mundo. E lá, querendo ou não, eu acredito que a gente foi influenciado por esse meio. Então, lá ouve-se muito falar sobre estilo de vida, sobre vegetarianismo estrito, sobre os malefícios da alimentação animal. E aos poucos, 2 anos antes de eu ser diagnosticada com lúpus, eu e meu marido, a gente tomou a decisão de se tornar veganos ou vegetarianos estritos, eu acho que é o termo mais correto. Então, antes do diagnóstico, nós já éramos vegetarianos estritos, mas assim, sem muito cuidado. O que a gente fez foi cortar todo o produto animal, mas ainda assim não era uma alimentação ideal. E aí, depois do diagnóstico da doença, você soube que a alimentação poderia ajudar a controlar e aí mudou mais ainda. Como é que foi?
Deus fez uma grande providência na minha vida, porque quando eu fui diagnosticada, eu estava estudando sobre doenças autoimunes. Eu tenho formação em enfermagem e eu tenho 2 amigas que sofrem muito com doença autoimune. Artrite severa e colite severa, as 2 jovens, as 2 com filhos pequenos, e meu coração sentia demais por elas, assim, eu sofria com elas. Então, eu me propus, como a gente estava perto ali do Blue Zone, perto da Universidade de Loma Linda, muita gente em volta nessa área, eu ouvi muitas histórias assim de pessoas que recuperaram de doença autoimune só através de mudança de estilo de vida. E eu me propus a estudar. Eu comprei livros, eu paguei cursos para os outros. E foi estranho. Eu falei para meu marido, falei assim, não sei porque eu estou fazendo isso, mas eu quero ajudar as pessoas. Se eu tenho informação, eu quero ajudar. E foi nessa fase, quando eu estava estudando para ajudar minhas amigas, que eu mesma fui diagnosticada com lúpus. Então eu percebi que Deus estava me guiando para isso. Quando chegou o diagnóstico, eu sabia exatamente o caminho que eu deveria trilhar, exatamente o caminho que Deus já tinha separado para eu trilhar. Ele já estava te preparando, né? Já estava me preparando. E daí eu consegui um bom médico que apoia as mudanças do estilo de vida, e ele me deu a opção. Falou assim, a gente tem a rota convencional, que é através de remédios, e a gente tem a rota do estilo de vida. E a gente tenta a rota do estilo de vida e a gente espera pelos resultados. Se precisar no futuro, eu vou te indicar qualquer, o novo plano. E eu decidi a rota da mudança do estilo de vida. Então, nesses 2 anos de diagnóstico, eu nunca tomei um remédio. Foi só mudança de estilo de vida. Olha que bênção. E como você mesmo falou, a Igreja Adventista tem uma mensagem de saúde muito forte, né? Inclusive, existem vários livros de Ellen White que falam sobre alimentação, que nos ajudam a seguir uma dieta mais apropriada, assim, mais com o que Deus deseja para nós, né? Hoje eu entendo que ela é mais que apropriada, hoje eu entendo que ela é ideal, que ela é uma dieta curadora. Eu fui no meu médico reumatologista e foi uma lição para mim ter que ouvir dele aquilo que a minha igreja, que eu acredito, que eu já tenho nos livros. A gente tem esse material disponível para a gente já há muito tempo. E eu fui no médico que não tem a mesma religião que eu, não é da mesma denominação que eu, mas ele me falou as mesmas coisas. Foi um chamado para mim, para eu me atentar à luz que eu já tenho, que já me foi revelada e que a gente tanto negligencia. É verdade. A gente vai fazer uma pausa aqui para você de casa, só para entender melhor. Ellen White é uma profetisa, na verdade uma escritora norte-americana, mas ela é a precursora aí da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A gente vai fazer uma pausa bem rapidinho e na volta a gente continua a conversa aqui com a Ellen Tomazelli falando sobre o lúpus. Eu volto já. Identidade de volta nesta noite conversando com a Ellen Tomazelli, ela que tem lúpus e tem contado aqui pra gente como a alimentação tem feito a diferença para controlar essa doença. Ela é uma mulher de fé, se agarrou muito em Deus nesse momento do diagnóstico da doença, né? Procura inclusive na palavra dele conselhos para que ela saiba lidar com essa nova realidade. E aproveitando esse gancho, eu quero oferecer para você aí de casa esse guia de estudo chamado Marcadas pela Fé. Ele vai falar histórias de mulheres da Bíblia que são realmente mulheres de fé, de esperança, que passaram por momentos difíceis como a Ellen passou, mas que encontraram em Deus o consolo e as orientações que precisavam por um determinado momento. Então, se você quiser saber mais sobre essas mulheres de fé da Bíblia, é só pedir que esse estudo vai chegar para você gratuitamente, graças aos apoiadores dos Anjos da Esperança, que são aqueles que fazem as doações regulares aqui para Novo Tempo, que proporcionam os programas que a gente exibe aqui, os estudos que a gente oferece. Então é só pedir o seu, que ele vai chegar aí para você sem nenhum custo. O DDD é 12, número 982444449. Esse é um WhatsApp, manda ali uma mensagem, a gente vai fazer um breve cadastro seu. Ou então, se você preferir, pode ligar em horário comercial para o DDD 12 21 27 31 21. Mas não deixe de pedir o seu exemplar, tá bom? E Ellen, continuando aqui, como é que a sua família, seus pais, seus irmãos aqui do Brasil encararam essa sua nova fase e a sua família em casa também, né? Seu marido e seus filhos? Em casa, meu marido, ele é um bom homem, otimista e extremamente apoiador. Tudo que eu sempre precisei, tudo que envolvia qualquer coisa para que esse
plano desse certo, ele fez e, na verdade, ele é minha grande força, meu grande esteio e meus filhos, minha grande motivação, né? Eu ouço muito falar assim, quando eu comecei a falar, não, eu decidi seguir esse trilho porque não é fácil. Mudança no estilo de vida dói na sua alma, dói nas suas emoções, dói na sua história. São mudanças muito basais, assim, de toda uma vida estruturada que mexe, te faz sofrer. É você sendo talhada. Mas quando eu olhava para os meus filhos, eu imaginava uma mãe mais saudável, uma mãe mais disposta, uma mãe que consegue brincar com eles, correr, empurrar um carrinho sem sofrimento. E com relação à minha família aqui, é difícil, a gente estava distante e foi, eu acho que foi sofrido, principalmente para os meus pais, principalmente minha mãe. Eu acho que eles sentem mais como mãe, mas ao mesmo tempo, de longe, tentando dar a força que eles conseguiam, as orações que eles conseguiam. Acho que o melhor que eles tinham para fazer por mim, eles fizeram, que foi orar muito por mim. E eu tenho certeza que as orações deles me carregaram e me abraçaram quando eles não podiam. Eles tiveram a oportunidade de ir até você, te apoiar mais de perto, ou por conta da pandemia isso não foi possível? A minha mãe, ela é daquelas mães que se eu ligar nos Estados Unidos e falar assim, mãe, eu preciso da senhora aqui amanhã, ela vai estar lá amanhã. Só que a pandemia não permitiu com que ela tivesse. Então, eu passei um bom tempo do diagnóstico sem a presença da minha mãe, sem ajuda. Mas daí um milagre aconteceu. A gente escreveu para a imigração americana pedindo uma concessão especial para a entrada da minha mãe e do meu pai, para eles irem me visitar, para me ajudar. A gente apresentou documentação, a doença estava aguda naquela época. E eles concederam uma entrada especial para minha mãe. Então, minha mãe foi meu milagre de Natal. Ela chegou lá no dia de Natal e a gente se abraçou e chorou muito. E ela ficou com a gente alguns meses e foi... Minha mãe sempre mas nessa fase em especial, ela foi um grande anjo, um anjo assim que Deus me deu na minha vida, minha mãe. E o colo da mãe da gente é muito bom, né? A gente se sente muito acolhida, é como se a gente estivesse no colo de Deus, né? Não tem nada igual mãe. É verdade. Mãe é mãe. Agora, Ellen, você já era vegetariana estrita, como você tinha falado, mas depois do diagnóstico de lúpus, você seguiu um outro protocolo um pouco mais rígido, digamos assim? Como foi? Bem mais rígido. Eu adotei uma frase para minha vida que é assim, o fato de você ser vegana não quer dizer necessariamente que você é saudável. E isso eu descobri depois com tudo que eu fui aprendendo nos protocolos. Eu fiz alguns protocolos. E eu sinto que Deus me guiou para cada um deles. Cada um deles parece que frisou um aspecto importante da mudança que eu tinha que fazer. Todos eles falavam tudo, mas como é muita coisa, e Deus é tão bom, porque Deus tem tanta paciência com a gente, parece que Ele me deu um item de cada vez, assim, sabe? Então, eu fiz 4 protocolos nesses 2 anos no geral. São parecidos em base, assim, né? Mas cada um deles me ensinou uma coisa. Mas mudou muito, porque daí eu fui de vegana, que comia muitos substitutos, e muito óleo, e muita gordura, e muita carne vegetal, e muita fritura, e industrializados, para uma vegana que, na verdade, é vegetariana estrita, que precisa... Que foca em comer alimentos integrais, crus, água. Então eu fiz essa transição. Industrializados e mais assim, o natural mesmo, né? De preferência nenhum industrializado, né? Mas daí é um passo de cada vez. Sim, claro. De preferência nenhum industrializado, muita alimentação crua, no mínimo de cada refeição, 50% de alimentação crua. No café da manhã, almoço, de preferência não jantar. Descobrir o valor do jejum, o jejum total, o jejum intermitente, o valor da água, da boa hidratação, alimentação crua, que a gente não come, o tanto que deveria. Então, tudo isso me foi mostrado, me foi ensinado e aos poucos eu fui adotando e foi dando resultado. Você foi vendo a melhora nos seus sintomas do lúpus. As dores nas articulações já não eram mais iguais. As dores nas articulações foram diminuindo. São vários sintomas, mas para mim o meu sinal maior assim eram os meus dores nas articulações. Então quando eu sinto eu falo, inflamei. O que foi que eu inflamei? Aí o meu band-aid assim primário é jejum. Se eu tô inflamada, eu faço um jejum de 24 horas total, só com água, e aquilo apaga a inflamação. É como se fosse um balde de água assim num foguinho, aquilo apaga
e daí eu retomo e continuo de onde eu parei. Uhum. Agora, você sente que além da questão do lúpus, né, de ter ajudado essa alimentação, ajudou em outros aspectos também da sua vida, da sua família? Com certeza, porque as mudanças que eu fiz para mim recaíram sobre os meus filhos, sobre o meu esposo, né? Então, eu posso dizer que todos nós hoje praticamos uma alimentação mais saudável por causa das mudanças que eu tive que colocar na minha vida. Meu filho, ele ama suco verde. Essa semana eu fiz um suco verde, ele, eu amo suco verde. E na verdade a gente pensa assim, a criança não vai gostar, mas na verdade o paladar da gente é extremamente adaptável, né? A gente forma os hábitos alimentares em casa. Então, se você oferece porcaria para o seu filho, é claro que ele vai gostar de porcaria. Agora, se você não oferece, ele não vai nem gostar, porque ele não vai nem saber. E ele vai gostar das coisas saudáveis que a gente oferece. Principalmente se a gente começa cedo. As papilas gustativas, se eu não me engano, elas levam, eu não quero errar, mas acho que entre 10 e 15 dias para renovarem. Uhum. Eu sou uma pessoa que eu tive que orar para Deus me ajudar a gostar de fruta. Porque para mim, café da manhã tinha que ser um negócio muito mais... Pão, né? Coisas assim. Carboidrato, ovo, coisa salgada. Então, quando falaram para mim que eu precisava comer... Como minha situação já estava agravada, eu precisava comer mais crus, mais que 50%. Então, 70% do meu prato, no mínimo, tinha que ser crus. Uhum. Então, para mim, comer fruta era muito duro. E hoje eu sinto um prazer imenso em comer fruta. Hoje de manhã eu acordei vindo aqui para gravar e a gente estava com pressa, era cedo. Eu pensei, vou parar para comer alguma coisa do caminho? Na hora já me deu não quero pão de queijo, eu quero fruta, eu quero pão integral. Ou seja, já se acostumou e gosta, né, desse estilo. Meu corpo já pede por isso. O corpo pede por aquilo que ele é alimentado. Uhum. Tem a ver com as bactérias do intestino. Então, se a gente alimenta nossas bactérias do intestino se o nosso intestino está povoado com bactérias más, as bactérias mandam sinais para o cérebro e as bichinhas pedem o que elas querem comer. Agora, Ellen, para a gente mudar um pouquinho de assunto, além da sua alimentação, que é um pouco diferente do que muitas pessoas estão acostumadas, você também tem um estilo de vida, de vivência diferente, né? Você saiu de 4 paredes e foi morar ali sobre 4 rodas. Conta um pouquinho dessa experiência. Era um sonho antigo e louco. Quando a gente se casou, eu e meu marido, nós éramos recém-casados. E a gente chegou nos Estados Unidos e lá tem uma cultura maior de trailer, viajar de motorhome. E ele jogou um dia assim, um dia vamos morar no motorhome, vamos viajar aos Estados Unidos, vamos cruzar o país, vamos conhecer tudo. E eu, beleza. Só que daí chegaram os filhos, passaram-se 10 anos e se tornou um sonho impossível, né? Mas daí durante a pandemia, o trabalho dele mudou para 100% remoto. A gente não precisou mais ficar preso no lugar onde a gente estava. E daí ele lançou para mim, vamos fazer aquela loucura? Eu falei, pera, você precisa orar por mim. Ele orou por mim por bastante tempo. Mas deu certo e agora a gente vendeu nossa casa e nós estamos morando num trailer que é puxado por uma caminhonete e a gente está viajando nos Estados Unidos. Cada 2, 3 semanas a gente tem um novo endereço. Nosso quintal é o mundo e estamos levando nossas crianças para essa aventura doida. E eu acho que isso vai ficar muito na memória deles, vão ter muitas histórias para contar. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro conversando, né? Uma conversa muito agradável, mas nosso tempo está acabando, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, falando o que você aprendeu, o que você tem aprendido com a convivência com o lúpus. Olha para a câmera. Pode olhar. O lúpus, ele para mim foi uma maldição, mas ele foi uma bênção. Eu aprendi 2 grandes lições com o lúpus. Primeiro, que Deus não deixa cair uma folha da árvore sem a permissão dele. Então, quando Deus permite, mesmo uma desgraça na nossa vida, pelo seu amor, a gente pode ter fé, que é para um bem maior. E hoje, 2 anos depois, com o lúpus em remissão, através do tratamento 100% natural, eu consigo ver a bênção que Deus realizou em mim e na minha família. Nós todos fomos mudados, eu fui mudada para melhor, para mais perto dele, para um relacionamento de mais confiança. Mudou em todos os âmbitos da minha vida, espiritual, físico. E essa é a grande primeira lição que eu tenho. E a segunda é que não é uma história de desgraça, é uma história de boas novas. Porque Deus não deixou a gente nesse mundo para padecer, para ficar doente, para morrer. Deus deixou esse mundo e Ele deixou esse mundo com escapes, com opções. E eu encontrei a opção na natureza que Deus deixou para a gente. Ela não está tão escondida quanto parece, ela está muito disponível, muito acessível.
Então, Deus tem caminhos, saídas, caminhos de volta, de restauração para todos os doentes. Não importa qual seja a sua doença, qual seja a sua condição, todas as doenças, Deus vai cuidar de você, Ele tem um plano para a sua vida e procura os remédios que Ele deixou na natureza, porque tem caminho de volta. Deus criou a gente com um corpo tão maravilhoso, capaz de se regenerar. As pessoas falam de doença, mas não falam de regeneração. É verdade. Meu corpo foi regenerado pela misericórdia, graça de Deus. E é esse o testemunho que eu trago aqui hoje. Tem caminho de volta. Tem caminho de volta. Existe esperança. Ellen, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? E para você aí de casa também, existe esperança. Então não desista, confie em Deus e siga as orientações que Ele nos deixou. Uma ótima noite para você. Até amanhã.